Olá, turma! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Giovanni com a disciplina Língua Portuguesa e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto substantivo e também ao assunto romantismo no Brasil. Hoje a gente vai ver flexão dos substantivos. Vamos começar com o gênero. O que é flexão, né? A gente vai ver que o substantivo pode se flexionar em gênero. Quando eu falo gênero, eu estou falando gênero feminino, gênero masculino. Quando eu me referir a número, vou falar de singular, plural. E grau é o aumentativo e diminutivo. A gente vai ver no decorrer. Então, temos por regra que todo substantivo masculino é caracterizado pela desinência O. Desinência, né, a terminação das palavras com a vogal O. E o feminino pela desinência A. Regra é uma regra. Masculino termina em O, feminino termina em A. No entanto, nem todos os substantivos masculinos terminam em O. Olha o exemplo. Líder termina em R. Telefonema termina em A. O telefonema, mas é um substantivo masculino. Palavra amor. Então, podemos definir o substantivo como do gênero masculino se vier anteposto pelo artigo o gato. Tá aqui, ó. Então, esse o indica que a palavra gato é masculino. O homem, mesmo que a palavra homem não termine com o, mas ela inicia, né? O que está antes é o o. O amor, o líder, o telefonema. Então, resumindo, quando o substantivo, né, vier com o O antes, é porque é masculino. E quando vier com o A, no caso vai ser o feminino, que a gente vai ver agora. O gênero feminino irá seguir o mesmo raciocínio. São substantivos femininos as palavras que têm anteposição do artigo a. A gata, a mulher, a pessoa, a criança. Bem, então a gente já sabia disso, né, desde criança, que o O para masculino, A para feminino. Substantivos biformes, olha aqui essa palavrinha aqui, esse radical bi, são os que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. São chamados biformes. Na verdade, eles têm duas formas: menino, masculino, menina, feminino. Então, neste caso aqui, a palavra menino e menina fazem parte, essas palavras fazem parte dos substantivos biformes. Já os substantivos uniformes apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino. Olha, uma única forma. Por isso que são chamados de uniformes. Criança. Quando eu falo a palavra criança, é um substantivo que tanto vai servir para o masculino como para o feminino. A criança. Eu vou saber se essa criança ela é do sexo masculino ou do sexo feminino dentro de um contexto. Artista, né? Se eu disser só artista, eu não sei, mas eu tenho que dizer o artista, a artista. Então quem determina aí é o artigo o ou a. E a palavra testemunha, eu falo a testemunha.
Quando eu falo a testemunha, pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Então, revendo, biformes, duas formas. Uniformes, apenas uma forma. Continuando ainda, né, com a flexão dos substantivos quanto ao gênero. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. É por intermédio do artigo que classificamos se o substantivo de dois gêneros é masculino ou feminino. Pronto, o que eu já tinha falado. O estudante, masculino. A estudante, feminino. A palavra estudante, ela sozinha não dá para a gente saber. Então a gente tem que antepor, né, o artigo o ou o artigo a. Além disso, é através do artigo que podemos definir o significado do substantivo. Observe, olha como a nossa língua portuguesa é interessante. Quando eu digo o cabeça, eu estou me referindo a um líder, o cabeça da turma. Quando eu falo a cabeça, eu estou falando da parte do corpo. Então, neste caso aqui, eu não estou falando do masculino nem do feminino, né? Estou me referindo ao que esse substantivo ele pode ter um significado diferente. Quanto ao número, né? Também uma das flexões do substantivo é o número. O número, quando a gente for falar de plural e singular. Quanto ao número, os substantivos podem ser flexionados em singular ou plural. O indicativo de um substantivo no plural é a terminação S. Na regra geral, a gente acrescenta S. O colega, os colegas. O menino, os meninos. Bem, até aí tudo bem. Mas há algumas particularidades no que diz respeito ao plural dos substantivos. Vejamos algumas. No geral, os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL, troca-se o L por IS. Exemplos: canal, canais, papel, papéis, caracol, caracóis, azul, azuis. Já no caso aqui do IL, você troca só o L por S. Canil, canis. Outra regrinha: os substantivos terminados em R e Z são acrescidos de ES para o plural. Amor, amores. Luz, luzes. Caso o substantivo terminado em S for paroxítono, vocês viram lá no primeiro ano, paroxítono é uma palavra, né, que a sílaba forte é a penúltima. No caso aqui, voltando aqui, o S, se for paroxítono, o plural será invariável. Caso seja oxítono, acrescenta-se ES. Ônibus, o ônibus, os ônibus. País, países. Então, no caso aqui, na verdade, ele é proparoxítono, né, que é a mais forte aqui, ó. Então, terminou com S, o plural dele não muda, continua terminando com S. Mas se ele for aqui, ó, oxítono, ele tem que acrescentar ES. Os substantivos terminados em N formam plural em ES ou S. Abdômen, abdômenes. Se ele já tiver o N, acrescenta o S. Pólen, pólens. A gente vai ver melhor isso aí nas atividades. São regrinhas. Grau. Quanto ao grau, a gente vai falar de aumentativo ou diminutivo. Quanto ao grau, os substantivos podem variar entre aumentativo e diminutivo. Os graus aumentativo e diminutivo podem ser formados através de dois processos.
Sintético. Sintético, já está dizendo, sintetizar, acréscimo de sufixo ao grau normal. Ele quer dizer que é isso, acréscimo de sufixo. A palavra amor teve acréscimo do sufixo dessa terminaçãozinho. Amor, amorzinho. Zão. O diminutivo, amorzinho, amorzão. É sintético porque o diminutivo vai ser formado apenas por uma palavra. E o aumentativo também por uma palavra. Já o analítico, o substantivo será modificado por adjetivos que transmitem ideia de aumento ou diminuição. Então, analítico, a gente vai usar duas palavras para indicar o aumentativo e o diminutivo. Urso, urso grande, urso pequeno. O aumentativo usou duas palavras. Urso grande, urso e grande. Urso pequeno. Então, a diferença está aí. O sintético é formado só por uma palavra, o analítico formado por duas. Observações. O substantivo comum de dois gêneros é aquele em que a distinção de gênero é feita somente pelo determinante. Vai ter antes ou um artigo, um numeral, um pronome ou um adjetivo. Aqui o caso. Cliente. Se eu tiver só a palavra cliente, eu não sei. Para saber se é masculino ou feminino, eu tenho que colocar o artigo. O cliente. A cliente. Olha, dois clientes. Numeral. Duas clientes. Já o substantivo epiceno é o que possui apenas um gênero. Em geral, refere-se a animais. A distinção dá-se pela designação macho ou fêmea. Exemplo. O jacaré macho. E vai continuar. O jacaré fêmea. Sempre no masculino. A palavra jacaré é sempre no masculino. O jacaré. Agora, se você quiser dizer se é masculino ou feminino, você tem que falar o jacaré macho, o jacaré fêmea. E os substantivos sobrecomuns são aqueles cujo gênero é o mesmo para ambos os sexos, para os dois sexos. Eu só vou saber dentro de um contexto, dentro de uma frase. Marcelo era uma testemunha do processo. Olha, a palavra testemunha, ela está no feminino. E aqui também, ó, testemunha. Marina era uma testemunha do processo. Aí alguém poderia perguntar, professor, mas Marcelo não é masculino? É, mas a palavra testemunha, ela é feminina. Então eu tenho que sempre usar ela no feminino, mesmo que me refira ao Marcelo. Marcelo era uma testemunha. Marina era uma testemunha. É por isso que é chamado de substantivo sobrecomum. E para a gente concluir, né, vocês dêem uma olhadinha no livro didático, no livro de vocês, que esse assunto vai estar nas páginas 29 a 33. Rever a videoaula, é bom que você reveja, né, essa aula aqui. Realizar as atividades propostas, que ainda vou enviar. E sucesso nos estudos. Estudem, participem, não vão se acomodar. Então, fica aqui o abraço do professor Giovanni. E aguardo vocês na próxima. Até mais.